Estamos recebendo hoje o deputado eleito Beto Preto, que obteve ontem 206 mil votos, o quarto melhor resultado entre os eleitos a deputado federal do Paraná. Beto, obrigado pela visita. Obrigado, Fernando. Alegria falar aqui no TN Online, satisfação muito grande. Primeira coisa, conseguiu dormir essa noite? Consegui, de sempre, eu durmo 4 horas e meia e caramba, né? Mas é uma bela votação expressiva. Como é que o senhor avalia esse resultado? O senhor esperava 206 mil votos? Eu sempre faço a conta olhando para o menor resultado possível, para não ter surpresa negativa. E nós refizemos as contas várias vezes e nós tínhamos um número de 114 mil votos, que é muito significativo e dava a eleição para nós. Mas aí começou a abrir a urna e os resultados de pesquisas começaram a se confirmar e uma satisfação de ver, por exemplo, 35 mil votos nas urnas em Curitiba. Minha segunda maior votação depois de Apucarana foi Curitiba. O senhor comentou agora há pouco que fez votação em praticamente todos os municípios. Quase todos os municípios e uma votação expressiva. Mas imagine você, nós tivemos aqui 38 mil votos em Apucarana, 35 mil curitibanos e um número parecido na região metropolitana também confiou na gente. Nós passamos de 50 mil votos na metropolitana e Curitiba. É um número muito significativo, também nos coloca mais responsabilidade de continuar pautando os assuntos da saúde. Vamos levar essas pautas todas para Brasília, na Câmara dos Deputados, e quero representar todos os municípios que nos deram votos na pauta da saúde e a nossa Apucarana, que há 32 anos, Fernando, não tinha uma eleição de deputado federal. Muda agora o cenário, vamos ter condição de colocar também os assuntos regionais aqui em discussão. Imagine você que é jornalista aqui do Grupo Tribuna, quantas vezes, em quantos projetos a Apucarana não ficou de fora pela falta de um representante lá em Brasília. Porque, na verdade, o deputado federal de outra região, que representa a cidade aqui, ele tem um papel importante. Mas quem é daqui tem um papel redobrado, uma responsabilidade redobrada. Então, é isso que eu chamo a atenção nesse momento. Há 30 anos, o senhor comentou agora, a Apucarana ficou praticamente fora do mapa político. Sim. E quais foram os prejuízos e o que a Apucarana tem a ganhar agora? Todo governo que entra, federal, principalmente federal, falar do federal, panorama estadual também existe isso. A gente atenuou nos últimos anos pelo papel do prefeito e papel também agora como secretário de Estado, tanto eu, Júnior, também, a gente fazia um papel muito grande de conversar diariamente sobre os processos de representação da cidade em Curitiba. Mas em Brasília depende de outros parlamentares. Para você ter acesso a emendas, por exemplo, a emendas parlamentares mais popudas, a ter essa questão da inclusão de Apucarana em vários assuntos, a pressão que nós tivemos que fazer, logo que adentrei a prefeitura, para, por exemplo, consolidar os cursos de engenharia da própria UTF-PR aqui. Existia uma promessa, mas a promessa estava prestes a não ser cumprida. Nós fomos lá e afiançamos todo o processo, junto com a Associação Comercial, a Associação de Engenheiros, para que esses cursos fossem consolidados. Então, é uma luta. Você tem a presença do poder político central de Brasília em diversos programas de governo que alcançam as regiões. Nós fizemos, em 10 anos, entre casas, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, que são os apartamentos, além das contratações diretas de casas geminadas construídas por terceiros, quase 6 mil unidades habitacionais aqui em Apucarana, que vale a dizer, é um município aí de 20 mil habitantes. Então, tudo isso só acontece quando tem vontade política. Para ter vontade política tem que ter alguém que pegue na mão, coloque debaixo do braço as pautas de Apucarana, da região toda, e vá a campo buscar a saída. Caso contrário, você acaba perdendo a oportunidade de se fazer representar. Eu queria voltar, antes de a gente conversar sobre os seus planos no mandato, eu queria voltar a falar sobre a representatividade dessa eleição. O senhor comentou que hoje, depois que dormiu, o senhor analisou a votação nacional e o senhor foi muito bem colocado no partido e também, de modo geral, nacionalmente. O PSD no Brasil inteiro elegeu 40 deputados, 7 do Paraná. Desses 40 deputados, a maior votação é a nossa. Aqui 206 mil votos. O ex-ministro Pazuello é o segundo deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro por outro partido, PL.
e ele fez 1.000 votos a menos do que a gente. Veja só, o ministro Pazuello esteve em todo o Brasil por muito tempo. Dentro da relação dos mais votados em todo o país, sou o 27º. Eu não, a minha votação, né, significativamente expressiva que foi. E no Paraná, quarto lugar. Mas se for analisando, né, os 3 primeiros tinham uma dimensão muito grande, apoios fortes. Por exemplo, o primeiro colocado, o procurador Deltan Dallagnol, a gente não encontrava nem campanha dele, era uma campanha silenciosa, e ele muito ligado a um processo que percorreu toda a mídia por 2 ou 3 ou 4 anos, e tendo ele como pivô desse processo no ponto de vista do Ministério Público. Então ele é linkado com essa questão do Lava Jato. Já a segunda colocada, a ministra Gleice, que é deputada federal, foi a reeleição, ela é a presidente nacional do PT, muito ligada ao próprio presidente Lula. Por outro lado, o terceiro colocado, o Felipe Barros, é o candidato mais Bolsonaro ao presidente Bolsonaro. Então nós tivemos em campo aqui no Paraná para federal uma pessoa ligada à Lava Jato e 2 candidatos muito fortes ligados aos presidentes que estão disputando a eleição. Na verdade, na política, como ex-prefeito e como ex-secretário da equipe do governador Ratinho Júnior, fui o primeiro colocado dos outros 27 deputados. Então, ao mesmo tempo que dá orgulho, também sei da minha responsabilidade, mas se você fizer uma retrospectiva das minhas ações ao longo da carreira, nunca fui poupado dos grandes desafios, nunca encontrei situação fácil, nunca encontrei dinheiro em caixa. Em 2013, eu me recordo, entrei aqui na Prefeitura de Apucarana, nós tínhamos R$200 mil em caixa e conseguimos entregar a Prefeitura para o Júnior com 56 milhões, pagando as dívidas em dia. Então, todo lugar que a gente entra tem um desafio. Esse desafio da pandemia lá na Secretaria de Estado da Saúde, acho que foi a maior de todas, porque envolveu vida e morte das pessoas também. Então, nós vamos tocar adiante, vamos levar essa experiência lá para Brasília, para tentar fazer algo no Congresso Nacional e tentar levar as pautas importantes do interior também para lá. O senhor acabou de falar do teu trabalho, que foi muito elogiado durante a pandemia como secretário de saúde. É óbvio que muita gente fala, mas será que o Beto não vai ser convidado de novo a ser secretário? O senhor já conversou com o governador? É importante frisar isso. Eu tenho uma relação direta com o governador e, puxa, que bom que ele foi reeleito, inclusive, no primeiro turno, demonstra a seriedade e o compromisso deste homem com o estado do Paraná inteiro. E claro, estou na equipe do governador. Se ele também achar que a gente deve procurar um outro caminho, vou estar à disposição, mas hoje nós temos um planejamento também da nossa presença lá em Brasília, estimulada por ele. Ele precisa de pessoas lá em Brasília comprometidas não apenas com o projeto parlamentar, mas também para dar voz ao Paraná. O Paraná que o governador Ratinho Júnior vem administrando tão bem nos últimos 4 anos. Então esse talvez seja um dos papéis aí que a gente tem que cumprir. O senhor já conversou com ele? Tem alguma reunião? Já falamos e estou indo a Curitiba, ele já me convocou para hoje ainda ou amanhã. E a nossa conversa é sempre muito fraternal, vai dar certo. Vamos cuidar dos assuntos para ele aí. Estou à disposição, como sempre, do governador Ratinho Júnior. Como o senhor planeja o mandato? O senhor, nas últimas entrevistas, na campanha, o senhor foi o candidato da vacina, defendeu muito a saúde pública, o SUS. Como é que o senhor planeja? Porque é óbvio, a população quer saúde, mas ela também tem outras pautas, outros assuntos. Sim. Como é que o senhor planeja o futuro mandato? Por ter sido prefeito, sim. Eu acho que eu consigo fazer um mix de todas essas demandas e discussões também, levando esse assunto relacionado com o funcionamento dos municípios, a questão da mobilidade urbana, tudo isso que também encanta a quem é gestor municipal. Mas veja, é importante dizer o seguinte, nós estamos num momento em que a saúde é pauta de segurança nacional. Uhum. Não tenho o que falar. Quando a gente vê que o soro fisiológico é algo muito básico, necessário para tudo na saúde, no hospital, numa UPA, na clínica de hemodiálise, custava R$ 3,70 e hoje custa R$ 12 o litro, tem uma inflação de insumos que não está medida na inflação oficial. Se isso não tiver um olhar mais criterioso, nós vamos encontrar dificuldades para manter o sistema funcionando. Uhum. Ele está sendo claramente sabotado. Há 14 anos não há um reajuste sistêmico da tabela de procedimentos. E o senhor, que é médico, deve receber muita cobrança em relação a isso, né? Aqui no Paraná, para que os hospitais fiquem abertos,
O Estado do Paraná tem que colocar um incentivo para manter a porta dos hospitais abertas. Então, mais do que nunca, nesse momento que nós saímos da pandemia, há que se fazer algo efetivamente sobre essa questão de valores para os hospitais funcionais. Não vamos nem falar de valor só para o hospital. Veja, o colega médico que vai fazer a cirurgia eletiva de um determinado cidadão, eletiva, sem urgência, ele marca, ele faz a consulta, faz os exames, vai fazer o procedimento. Ele recebe R$ 93. Daqui a pouco não vai ter ninguém para fazer isso. Aliás, já está difícil de achar. Então, tudo isso é o momento de enfrentar com verdade, e não com a tentativa de misturar para jogar para frente. Então, é um momento de discutir. Para você ter uma ideia, eu era do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde em 2002, Fernando. Participei da diretoria, participei do ato de aumento da tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS, não os hospitalares, ambulatoriais. Isso foi em 2002. 20 anos se passaram, os valores são os mesmos. Com inflação baixa, você até vai empurrando com a barriga. Mas quando você tem um choque de inflação como houve nos últimos 5, 6 anos, aí as coisas mudam de figura, não dá mais para tocar. A pandemia mostrou como o SUS é importante e fundamental, né? Vem aí a necessidade de voltar a cuidar das doenças crônicas, que isso sofreu um abalo. Vem aí uma necessidade grotesca, enorme, de enfrentar a vacinação não Covid. Veja só os números de cobertura vacinal de poliomielite. De todas, praticamente, vem caindo, né? Metade das crianças não foram vacinadas. Isso está gerando um ambiente propício para a volta da circulação do vírus. Daqui a pouco nós vamos ter de novo paralisia infantil aqui no Paraná, aqui no Brasil, se não houver uma tomada de decisão a favor da vacinação. E para Apucarana, o senhor tem algum projeto, alguma coisa que já está estudando, que o senhor pode antecipar? Eu vejo que aqui em Apucarana nós temos que continuar investindo no Hospital da Providência, auxiliar o prefeito Júnior na instalação e nos equipamentos aí deste hospital dia que ele está criando na antiga Autarquia Municipal de Saúde. Mas eu insisto ainda que o Hospital da Providência é o hospital a ser cuidado. Há necessidade da ampliação desse quesito que a gente chama de Cancer Center, mas que seja um ambiente de tratamento de câncer maior, porque já é necessário pensar em novas cadeiras, novos ambientes para quimioterapia, um local só para fazer todos os diagnósticos. Aqui em Apucarana, hoje, nós temos o melhor equipamento de radioterapia do Paraná. Então, é necessário ampliar, é necessário ter salas cirúrgicas rápidas de uso para hospital dia, também para a área de câncer. Tudo isso estava previsto para ser naquela praça ao lado do cemitério da Saudade, aqui na Osório Ribas de Paula. Então, nós temos muitos assuntos de saúde, há necessidade agora da terceira ampliação, a instalação do prédio, a primeira ampliação, agora a segunda ampliação do prédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISVIR, ali próximo à linha férrea, ali no Jardim América. Aquela sede já ganhou uma ampliação enorme, deve ganhar outra agora também com algumas salas cirúrgicas para pequenos procedimentos. Então, a cidade vai dando seus passos, né? Mas eu vejo que o Hospital da Providência é importante ser apoiado e também apoiar as iniciativas da Prefeitura de fazer um hospital dia que possa atender várias demandas que acabam se acumulando na porta do Hospital da Providência, atrapalhando o seu funcionamento como grande, eu diria, atendimento de saúde terciário aqui do Vale do Ivaí. A nova maternidade do Hospital da Providência Materno Infantil é um passo adiante, Fernando. É uma obra de 24 milhões de reais que vai dar prédio novo, qualidade, e dobrar o número de leitos de UTI neonatal para os partos de gestação de alto risco que são realizados aqui. Tem muita coisa na saúde e eu acho que nós vamos dar um passo adiante aí, muito legal na saúde aqui de Apucarana, ainda mais agora com o mandato lá em Brasília. O senhor comentou ontem, brincou durante o seu discurso, que a Apucarana agora está na primeira divisão. Sim. Não pode ser rebaixado, não pode voltar para a segunda mais. E olha como demorou para subir, né? E o mandato é importante, o mandato determina também o amadurecimento político da cidade. Você veja que ontem, andando pela rua, você percebe o apoio popular, muitas pessoas falam, votei, vou votar, e outra quantidade também que se recolhe no seu direito de não votar. Mesmo assim, nós tivemos uma votação expressiva aqui ontem,
praticamente 60% dos votos dos apucaranenses, votos válidos, foram no nome da gente, e também o próprio vice-prefeito, que teve uma votação esplêndida. Eu tenho pesquisas de 40 dias atrás, pesquisas de uso interno, que talvez agora que eu possa até falar, ele tinha 0,8% das intenções de voto. Isso demonstra que o trabalho foi bem feito, ele fez 20% praticamente dos votos válidos aqui em Apucarana. E o Paulo conseguiu também arrebatar, foi uma campanha bonita, arrebatadora no final, as pessoas se engajando com ele e demonstrando que a nossa linha, o norte que nos guia, ele é forte também para outras ações para frente. Mas é isso que você falou. Nós viemos lá de trás, disputando com dificuldade, fazendo votação boa, mas ainda sem expressão fora. Chegamos na prefeitura em 2012. De lá para cá, fizemos uma revolução no ensino, revolução na pavimentação asfáltica da cidade. Outros assuntos também ganharam destaque. Fomos finalistas, veja só, uma prefeitura do interior do Paraná foi finalista do Prêmio Jabuti de Leitura no quesito, lá na área de promoção a novos leitores. Daquele nosso projeto das bibliotecas itinerantes, uma estante de livros em cada sala de aula, com 120 livros de autores diferentes, para as nossas crianças começarem a pegar o gosto da leitura. Poxa, isso é apaixonante, né? E, então, com tudo isso demonstra que nós temos agora que continuar jogando a primeira divisão e se apresentando bem. Não é fácil. Você vê que tem time que sobe e desce. E nós temos que subir e permanecer na primeira divisão. E lá em Brasília nós vamos participar das grandes discussões do país. Nós vamos ter interlocução direta com Brasília em todos os grandes temas. Então é isso. Talvez seja aí o grande ganho. Está no meu nome para fazer essa representação hoje. Amanhã pode estar no nome de outra pessoa. Importante a Apucarana sempre se fazer presente nos dois cenários. Não deu agora lá em Curitiba, mas nós temos aí os deputados que representam a cidade também, continuam com o mandato, tanto o deputado delegado Jacovós, como também o deputado Arilson, que eles possam também nos ajudar. Mas eu insisto, vou continuar ligado também no governo do estado, fazendo esse papel que eu fiz em 4 anos, e agora lá em Brasília também. Vamos ter que se desdobrar e fazer o trabalho lá em Brasília. Vai ser legal, vocês vão estar junto aqui nos acompanhando, nos cobrando. É importante isso. Os últimos anos foram desgastantes. Nos últimos meses de campanha também. E agora? Vai descansar um pouco, Beto? Como é que é o planejamento até assumir o mandato? Já estou indo para Curitiba, devo terminar o ano no governo, ainda não sei em que posição, mas eu quero dizer do nosso compromisso. Sabe que nos últimos 45 dias, Fernando, eu girei o Paraná 2 vezes. Só contando as principais cidades, eu passei 2 vezes em todos os municípios maiores do Paraná, onde nós temos regional de saúde. E ao passar, claro, a gente visitava municípios vizinhos, municípios do interior. Então nós temos um município lá na região oeste, 3 Barras do Paraná, num distrito lá, tive quase todos os votos de uma urna. Por quê? Porque nós estivemos lá, visitamos as pessoas, conversamos lá, a vereadora Tatiane, seu marido, o Dene, o ex-vereador Marcelino. E assim, hoje a gente pode falar que tem lá um representante do nosso mandato, lá em Boa Vista Aparecida, lá em Toledo. Nós tivemos campanha efetiva em 200 municípios. Então, por mais votos, menos votos, nós temos hoje uma representação que garante falar o seguinte: estamos representando o Paraná, sim, e vamos levar as pautas da saúde de todas as regiões lá para Brasília e cuidar aqui do nosso Vale do Ivaí, que fomos o mais votado aqui também no Vale do Ivaí. Isso é muito importante para nós aí, para discutir o futuro do nosso Vale do Ivaí. Estamos encerrando. Queria que o senhor falasse do seu eleitorado. Agradecer a todos que nos ajudaram, deram o seu voto de confiança. Essa pandemia, nós falamos muito com a mídia, com vocês aqui, com o jornal, com TV, com rádio. E muitas vezes a gente falava: gente, não é hora disso, vamos deixar para depois. Fique em casa, ou não, agora está liberado, usa máscara, não usa. Vacina, combatemos a Covid, né? Com a vacina, falamos muito da vacina e combatemos as falsas notícias, fake news, e as pessoas acreditaram muito na gente. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar e agradecer, é sempre agradecer a confiança. Sou peregrino da gratidão, tenho agradecido em todos os lugares que eu vou. Eu acho que é essa gratidão também que nos deu a possibilidade de contar com a confiança de 206 mil paranaenses,
distribuídos por todo o Paraná, 4.500 em Maringá, 7.500 em Londrina, 35 mil pessoas votaram na gente, saíram de casa lá em Curitiba e foram na urna votar na gente. Pessoas que me conheceram pela TV, porque conhecido mesmo sou em Apucarana. 38 mil pessoas saíram de casa, foram lá votar. Então, agradecer a todos vocês são maravilhosos e quero continuar contando com a confiança de vocês, trabalhando muito para não decepcionar ninguém. Beto, obrigado e parabéns mais uma vez. Olho, vamos em frente. Deus abençoe. O TN Online volta a qualquer momento com uma nova entrevista. Obrigado.